Bela, eu tava explicando para as pessoas. Eu não lembro quanto tempo faz que a gente fez aquela live, depois a gente se encontrou no Rio, né? Que louco. Eu te reconheci, não sei como, de verdade. Tava comendo. É, foi muito legal, né? Tava tomando um café no Barra Shopping. É verdade, eu olhei e falei, Isabela, acho que a gente tinha feito uma live só, não lembro. Nossa, e aí ela conseguiu ir pro congresso, gente. Ela nem. Muito legal. E aí eu estava falando para eles que você tem esse caso, né, que a gente vai falar sobre isso, sobre os benefícios de convênio médico, né, de seguro, que tem muitas dúvidas, né? Tem pessoas que têm trombofilia ou congelamento de óvulos ou de sêmen e endometriose, que foi o seu caso. Então, por isso que eu pedi, e você aceitou e obrigada de novo, né? Para a gente trazer esses temas e a gente alertar, como faz tempo que a gente falou, então eu acho importante que a gente traga isso. Então, bora lá. Então, Vamos. Isabela, se apresenta então. Fala de Tá onde você é, bom. né, do seu trabalho todo, e a gente já entra nesse papo e a gente vai respondendo. Tá bom, eu sou Isabela, sou advogada e atuo já há 18 anos na área do direito da saúde. E aí a gente vou contando para vocês ao longo da live. A minha atuação Legal. maior, na verdade, é com planos de saúde. O escritório fica no Rio de Janeiro, mas a gente atua em todo o Brasil, porque hoje em dia o processo é eletrônico, né? Então a gente atua em todo o Brasil. Aí é bem tranquilo. As audiências são virtuais, assim, a justiça hoje em dia é bem mais dinâmica do que era no passado. Olha que legal. E deixa eu te perguntar uma coisa agora, uma curiosidade minha. Você, quando você faz uma ação, você pode fazer tudo por telemedicina e faz tudo eletrônico e a pessoa não tem a necessidade de estar lá. E você consegue direcionar isso para qualquer lugar do Brasil, no caso. Sim, Legal, o atendimento, nosso atendimento é basicamente todo pelo WhatsApp. legal, Porque são as pessoas que vão no escritório presencialmente hoje em dia. O envio de legal. documentos também é todo em PDF. Ótimo. Nossa, a tecnologia facilitando a nossa vida, né? Assinatura de procuração também online. Eletrônica, legal. Agora, Isabela, me diz uma coisa. Quando que é. Primeiro, que eu acho que é super importante as pessoas terem ideia de que acontece. O que tem acontecido bastante, com bastante frequência, eu tenho percebido, são pacientes que já passaram por uma, duas, três FIVs e depois descobrem, não sei se depois descobrem, mas enfim, por qualquer motivo, na terceira, quarta FIV que vai descobrir que tem uma endometriose, uma adenomiose, alguma coisa que comprometa essa fertilidade. E aí, nesses casos, ela pode entrar, como funciona nesses casos que a pessoa está indo para um processo de fertilidade? Tem dois casos, né? Uma é a prevenção, que é o que a gente estava falando, e outra é quando ela está nesses Que é casos já, fazendo o o mais tratamento e é comum. diagnosticado. Então, explica isso para a gente. Então, toda vez que a mulher ela é encaminhada para o procedimento de congelamento de óvulos em função de uma doença base que ela tem, ou ela também pode descobrir ao longo do processo, não tem problema. Mas geralmente, sempre, na maioria das vezes, a pessoa tem alguma doença base que gera, né, que leva à infertilidade. E essa doença base pode ser câncer de mama, pode ser endometriose, pode ser baixa reserva ovariana. Então, várias são as hipóteses, trombofilia. Então, sempre quando Doença ela tem uma doença genética. sempre quando ela tem alguma questão, uma doença de base que pode gerar a infertilidade, a gente pode ajuizar a ação pedindo para que o plano faça o reembolso. E aí tem muita gente que descobre só que tem esse direito depois que já fez, não tem problema, porque o prazo que a gente pode ajuizar a ação é de 10 anos. Ah, Isabela, eu já fiz 3 vezes, eu posso pedir? Pode. Só que a pessoa precisa pedir primeiro para o plano. Então, assim, eu não posso automaticamente ajuizar a ação. A pessoa Tá, fez porque o ele tem que ter uma tratamento, negativa. é. Ela faz o Entendi. tratamento, aí ela pede o reembolso. Com a negativa do plano, a gente pode ajuizar a ação. Nossa, olha só. Ô, Isabela, você não tem noção do tanto de gente que se enquadra por aí, eu acho. De verdade, assim, É, porque tem muitos casos que eu já vi. Hoje mesmo peguei uma pessoa que falou: ah, já te fiz 3, 4 tentativas, transferência, tal, não sei o quê, e agora a gente descobriu uma endometriose, adenomiose severa, não sei o quê. Ou seja, já tinha, não foi diagnosticado, é. perdeu todos esses ciclos, essas coisas, né? Porque não é barato, e a gente fala de óvulos doados também, né? Que é um dos Uhum. tratamentos mais caros. Então, assim, isso normalmente você consegue reverter e ter o reembolso do seguro. Ou depende do seguro. Não, qualquer plano de saúde. Tá. Agora, quanto Desde que ela a tenha. óvulos doados, a gente está pegando o primeiro caso no escritório. Ah, já tá Então a gente pegando? ainda não. Já. A gente vai agora escrever sobre isso, que entrou uma cliente Que com legal. óvulo doação e aí a gente vai fazer. Vai ser motivo de uma outra live para te Cara, contar o você vai ter que me resultado do contar, processo. porque de verdade tem muitos casos assim, e eu acho que é super importante, né, para a gente levar para o paciente como informação, né, porque é um benefício que eles têm e que muitas vezes eles nem têm essa grana, a gente sabe disso, né, a É. gente sabe que não é para todos, né, Isabela. E então me fala uma coisa, doenças, por exemplo, pacientes com trombofilia.
Muitas vezes ela fala, ah, trombofilia, mas o médico fala que não. Aí começa aquela coisa assim, tudo tem que ser comprovado, como que funciona para que essa paciente ela possa chegar para você e falar, fora a rejeição do seguro, né? Ela pediu para o seguro, tomou uma negativa, tudo documentado, obviamente deve ser, né? E aí, mas no caso de laudos, precisa comprovação? Como que funciona esse ponto? Tá. Olha, para caso de trombofilia, geralmente o que a pessoa precisa, muitas vezes a pessoa nem faz congelamento, tratamento. Às vezes Uhum. faz, às vezes não. Geralmente faz quando tem alguma outra. Geralmente ela vai por endometriose, por alguma questão, e aí acaba descobrindo, fazendo aqueles exames, né, aquele extenso exame de sangue, alguma trombofilia. E aí, quando ela tem trombofilia, geralmente é indicado, eu vou falar assim, né, porque como eu sou advogada, não sou médica, mas já estou acostumada. Geralmente, quando ela tem trombofilia, ela tem que fazer uso de Clexane, Uhum. né? De um antitrombótico e é caro, né? Então, geralmente, ela precisa tomar durante toda a gestação. Acredito que começa a tomar. Antes para preparar. E E aí até, em alguns casos, deu até a gestação inteira. beta-HCG, aí depois, mais 30 dias depois que o bebê nasce. Uhum. E é um medicamento caro, então, geralmente, para esses casos de trombofilia, a gente também ajuiza a ação pedindo para o plano pagar integralmente o tratamento do Clexane, que é só Caso. do medicamento. Que E legal. aí, caso Isso ela vale para tenha qualquer lugar do Brasil, Isabela? qualquer lugar. Tá, que legal. Aqui a gente já tem assim decisões, né, favoráveis. No Rio, em São Paulo, Minas, a gente já tem essas decisões. Aí a gente tem Legal. alguns processos nos outros estados. Hum. E aí, o quanto ao laudo que você me perguntou, ela precisa, assim, o médico ele precisa constar no laudo a doença que ela tem, por exemplo, a paciente ela é portadora de endometriose e trombofilia para preservação da fertilidade em caminho para o congelamento de óvulos. É mais ou menos isso que precisa constar no laudo. E aí Entendi. Com isso, ela ele já vai. consegue fazer todo o processo. E aí ele pode, né, tem médico que descreve mais, o que pra gente é ótimo, mas tem Uhum. médico também que faz laudo mais reduzido, então o que precisa estar basicamente escrito no laudo é isso, esse encaminhamento, na verdade. Uhum. O laudo é dado, na verdade, pelo ginecologista, aquele médico que, na verdade, vai encaminhar ela para o tratamento. Ai, não Não é o médico precisa da ser. fertilização, não é o fertileuta. Não, a fertileuta. Tá, mas nos casos, na verdade, no caso de fertileuta, é só quando aconteceu já caso dela se tratar, dela tentar e depois descobrir, né? É, Daí ser o também pode. retroativo, né? Depois. E É, aí vem do fertileuta mesmo. é. Falar, esse mesmo processo serve para quando é problema de sêmen, por exemplo, seria só no caso de talvez ovodoação ou não? Na parte masculina tem alguma coisa que pode reverter? Que, por exemplo, o homem tem uma zoospermia, por exemplo, que é uma doença que comprometa a fertilidade. O homem também poderia entrar nessa ou não? Então, a gente já fez ação quando o homem ele precisava tomar uma série de medicamentos também caros, que é chamado de alto custo, para que, por Uhum. exemplo, tem um homem que tem pouco sêmen, então ele não. Aí ele tem que fazer um tratamento por 3 meses tomando uma determinada medicação. Aí a gente já fez processo nesse sentido e ganhou. Às vezes o que precisa às vezes, se a mulher não tem nenhuma doença base, aí ela consegue até engravidar com inseminação artificial, né? Exato. Porque assim, tudo é muito caro, né? É. Tudo é muito caro no tratamento. Então, assim, qualquer coisa que ela consiga reverter ou receber depois, mesmo que não seja 100%, né, que tenha os custos advocatícios, eu acho que vale super a pena. Né? Então é por isso que eu quis bater esse papo contigo, sabe? Para mostrar para as pessoas que pelo menos ela recupera uma parte boa, né? Geralmente é integral, porque assim, tem o tempo que ela já fez o tratamento, corre juros, né? Então, desde o dia que ela pagou até o dia que o plano vai efetuar o pagamento, corre juros. E esses juros do judiciário são juros que é bastante alto. Então, o que eu vejo na prática? A pessoa acaba recebendo, mesmo descontando os honorários, ela acaba recebendo o valor integral. Porque tem os juros, entendeu? Correndo. Que legal. E você consegue reverter vários processos, porque eu já vi, a gente já conversou várias vezes, sim, e tem conseguido, né? Tem crescido. Na Tenho. verdade, eu acho que a sua história abriu É. muitas portas, né? Se você puder falar rapidinho, só para as pessoas entenderem por que eu estou falando da sua história, porque você viveu na pele, né? E eu acho que não tem nada melhor no mundo do que a gente fazer alguma coisa daquilo que a gente já viveu. Você entende o É. negócio, né? Então, se você puder, só para a gente falar, porque eu falei dessa matéria sua que saiu, repercutiu, acho que foi a primeira, não lembro direito. Foi. Então, eu também tive o diagnóstico de endometriose e antes de passar pela cirurgia, eu fui encaminhada para fazer o congelamento de óvulos. E paguei todo o tratamento, achei muito caro e eu entendi que eu estava fazendo aquilo por uma questão de saúde, né? Uma questão não era estou fazendo isso porque eu quero, não tenho um parceiro e eu quero com 40 anos engravidar e eu tenho 30. Não, eu só fui encaminhada para o tratamento porque eu tinha uma doença base que poderia gerar infertilidade.
E aí efetuei todo o pagamento, que é bastante caro, né? Os medicamentos também são muito caros, eles também fazem parte do reembolso. E aí fiz, né, que eu já contei aqui várias vezes, fiz a primeira vez usando a tese que todo mundo usava e perdi. E aí depois fui, estudei, me especializei, fiz uma especialização em Direito da Medicina, e escrevi uma tese, e aí com essa tese que eu escrevi eu ganhei. Por isso que muita gente fala assim, mas eu falei com outro advogado, ele falou que todo mundo perde. Aí eu tenho que explicar, não, mas é porque eu passei por isso e ficava E eu fiz revoltada. uma Tipo série. assim, Eu não é lembro, possível, eu isso não tá lembro. certo. E aí eu tentei até conseguir. Aí foi. E hoje a gente já Vocês ganhou entendem? mais de 70 ações iguais. Gente, entendo por que que eu falei para a Isabela que eu queria trazer ela de novo, assim, e sempre falar da história dela, porque, assim, tem muitas pessoas que falam, ah, vai dar, você vai perder tempo, você vai entrar, vai levar um processo, vai ser tanto É. tempo, sei lá, coloca um monte de empecilhos, que eu sei que é chato, gente, é óbvio que a gente prefere não precisar, primeiro da FIV, depois do congelamento de óvulos, e depois de ter que entrar com uma ação, porque a gente fala, putz, deixa pra lá. No Brasil tem esse conceito de falar, ai, gente, vai ser tão demorado, tão... que deixa pra lá. E, na verdade, não é um deixa pra lá, porque eu acho que isso pode servir de um benefício a seu favor para você fazer o tratamento. Porque você tem uma luz no túnel que você pode fazer, só que não é com qualquer advogado. Porque se o advogado ele não tem essa visão de ter vivenciado isso, e ter feito a necessidade, e ter feito esse MBA, essa tese, essa defesa que a Isabela fez, entendeu? Por isso que eu falo bastante dela, gente. Você realmente vai desistir, porque você vai ter uma série de empecilhos, entende? Então, assim, é por isso que eu acho que é importante a gente falar com alguém que já tenha vivido. Então quem tem algum problema, alguma dificuldade, eu acho que é importante, pelo menos, conversar com a Isabela, ou com o escritório dela, né? Porque todos vão fazer a mesma coisa, não é só ela. Então, uma pergunta, Isabela, dá para fazer consulta? Você cobra essa consulta quando as pessoas têm dúvida? Isso é cobrado? Como que funciona? Para as pessoas Então, que quiserem falar com vocês. eu atendo muita gente que às vezes a pessoa, é muito comum, a pessoa recebe o diagnóstico de endometriose e aí ela precisa fazer uma cirurgia, que o plano também, ela não consegue especialistas do plano. E aí depois ela é encaminhada para o congelamento e aí ela recebe uma conta gigante. Quase, muita gente marca essa consulta, é uma consulta de 1 hora, geralmente. Uhum. E aí eu explico, assim, todos os direitos. Ela tem direito a ter reembolso, o plano tem que reembolsar, não tem que reembolsar. E aí, muita gente, assim, procura, e até para aquilo, né? Assim, a gente que já passou, a gente sabe como é que é. Até os sintomas, às vezes até eu acabo falando, olha, isso aqui nem é da consulta, mas eu já tive esse sintoma, e o que Uhum. melhorou foi isso. Eu procurei nutricionista, eu fiz, sabe? Você acaba Aí sendo uma consultoria trocando. geral, claro. E aí eu vou explicando passo a passo para que a pessoa consiga, né, todo esse tratamento que é muito custoso, ela consiga o Uhum. reembolso integral, que é possível, né? Legal. E esse atendimento seu, ele é cobrado. As pessoas, elas têm 1 hora com você, ele é cobrado o Sim, mas seu também tem honorário, um e aí elas atendimento. decidem. Sim, mas não é todos os casos que as pessoas pedem a consulta. Tem gente que, no caso, eu já entendi que é esse, ela entra em contato com o escritório Tá, e a gente faz todo o atendimento. Aí não tem a consulta. A gente faz todo o atendimento, ela passa a documentação, a gente faz o processo. Tem gente legal. que prefere, assim, queria conversar, queria entender. Queria até explicar meu caso, e Pra aí tem você a direcionar, ver consulta, se faz mas sentido não ou não. é, mas aí também tem uma direto, tem muita gente que fala, já vi uma live, alguém já tinha me indicado, aí ela entra em contato com o escritório e a gente faz ação. Entendi. Olha só que legal, porque que é importante a live, porque vocês estão tendo uma consulta, não vão pagar nada, já chega lá direto com toda a documentação já pronta. Eu vou ajudar vocês nisso, gente. Vou dar toda a dica para vocês, para Isabela. Vocês só mandam assim, ó, via live com a Luli, tá? Não precisa nem pagar a consulta, já manda com a ação. Depois vocês só vão corre pro abraço, né? Ô, Isabela, deixa eu te perguntar uma coisa. Os casos mais complicados, os mais fáceis, é de endometriose, né? E o congelamento de óvulos, porque eu acho que é importante, né? O congelamento de sêmen também é importante nos casos de oncologia, né? De paciente oncológico, Sim, certo? é. E trombose. Tem algum outro caso que as pessoas podem fazer usar o benefício do seguro, porque o seguro não paga em nenhuma questão fertilização in vitro, né? Nem inseminação, não sei se inseminação artificial, mas Não, enfim, eu acho que não, né? não. Então, para casos de câncer, né, que a gente já tinha Câncer. falado, Uhum. e eu tenho feito muito também para baixa reserva ovariana. A pessoa não tem uma doença efetivamente, tipo, ela não teve um diagnóstico de endometriose, mas ela tem 30 anos e ela tem uma reserva ovariana muito baixa, ela está em menopausa precoce já. E aí também cabe. Eu só não imaginei, porque isso tem acontecido com muita frequência. Aliás, tem acontecido com muita frequência. Pacientes oncológicos abaixo dos 30 e reserva ovariana abaixo dos 30 das pessoas já estarem com ela É. totalmente comprometida.
né? E isso a gente tem visto bastante, assim, até por causa da doação, que as pessoas acabam Sim, sendo direcionadas por isso, é. porque, né? Então aí já está comprovado isso. Eles vão fazer e precisa do estudo, né? Eu acho que no caso de reserva ovariana, você precisa do antimuleriano, Antimuleriano. alguma coisa, né? Sim, do Tá, antimuleriano. tá. A Roseli está perguntando aqui, a minha cirurgia de endometriose, o plano cobriu. Eu fiz a FIV, paguei, tirei a nota fiscal no meu nome e no nome do meu esposo. Que ótimo. Ah, é uma Não é, olha, eu diria que Não é tem a problema, exceção. não tem problema, porque tem gente que fala, Isabela, mas a nota fiscal não tá no meu nome, tá no meu esposo em função de imposto de renda. E aí não tem problema, a gente junta a certidão de casamento, né, união estável, a gente tem que comprovar, e aí não tem problema nenhum. A ação é feita em nome dela e a Uhum. gente consegue o reembolso também da nota que tá em nome do marido. Tá. E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Quanto tempo demora uma ação dessa? Assim, a partir do momento que você entrou com a documentação, quanto tempo demora isso? Mais ou menos de 6 a 8 meses. Voa, passa voando, gente. Eu Passa. pisquei o olho e minhas filhas vão fazer 7 anos. Tipo assim, Nossa! lembra quando a gente falou, elas eram pequenininhas, elas estão quase maior que eu, Bela. Incrível. Então, assim, 8 meses, gente, não é nada, nem virou ano ainda, né? Então, é muito Verdade. legal. Também congelei os óvulos depois da FIV. Olha só que legal. Que mais que a gente tem que seja legal para a gente colocar assim sobre benefícios de seguro, Isabela, é mais para a mulher, pelo que eu entendo, né? A gente também, por exemplo, posso falar também que tem acontecido muito, né, aqui no Brasil. Os planos estão demorando muito para autorizar a cirurgia, De demorando endometriose. excessivamente, de câncer também, qualquer Uhum. cirurgia. Eles têm, Tá. eles têm que liberar em 21 dias, quando não é uma cirurgia de urgência, eu pego o caso, às vezes, a pessoa está esperando 6 meses. Isso também é um caso que a gente E pode nem levar ao pode ser. judiciário para Uhum. para conseguir, porque mesmo, por mais que a cirurgia não seja de urgência, a pessoa também não pode esperar a vida inteira. Claro, A doença ela vai progredindo, a endometriose, por exemplo. Ela não é claro. urgente, que ela não precisa, se ela não operar amanhã, ela vai a óbito, mas ela também não pode ficar 6 meses, um ano, 2 anos, a doença vai progredindo, né? E a cirurgia depois se torna pior. Então tem muitos casos assim também hoje em dia. Ô, Bela, deixa eu te perguntar uma coisa. Existe, hoje em dia, a tecnologia está aí, e existem muitas cirurgias robóticas, por exemplo. Existe algum tipo de cirurgia que é específico que pode, por exemplo, robótica é muito mais caro que uma cirurgia convencional, né, dessa tradicional, digamos assim, não sei como falar. Mas, e também ela pode ser paga, essa cirurgia robótica por endometriose, e normalmente são casos severos, né, porque é um custo altíssimo esse, por exemplo. Então, geralmente a cirurgia robótica ela é um pouco específica, porque a pessoa tem que pagar o plano é mais caro. É igual ao Aham, hospital. Eu não posso entrar com um processo falando que vai operar no hospital X, mas ela não paga o plano que dá direito àquele hospital. Então, eu não posso pedir. A entendi. robótica também é assim. Mas tem casos que, se o médico der o laudo falando que, por acaso, aquele caso é muito grave, ela tem uma lesão em algum lugar que tem que ser por robótica, aí pode. Ah, entendi. Geralmente é mais comum para casos de câncer de próstata. Porque o que Tá, acontece? Nesse caso, o homem, quando ele faz uma cirurgia tradicional, ele fica impotente. tá. E na cirurgia robótica ele não fica. Então, esse é um caso muito clássico que todo mundo usa de exemplo. Então, esse caso, a robótica faz toda a diferença para a vida do homem, né? E aí sim a gente pode pedir, por exemplo. Mas se a pessoa tiver um caso específico e o médico laude falando, ó, nesse caso, a cirurgia eu preciso de um robô, e aí o plano cobre, entendeu? Aham. Tem que Outra cobrir, pergunta, na olha, verdade. tá vindo para mim, tá vindo, gente, eu tô perguntando por vocês, hein? Eu já passei por essas todas. E graças a Deus não tive endometriose, nenhuma doença assim, era baixa reserva mesmo. E tem a Iori Roberta, acho. Ela tá perguntando, incompatibilidade genética entre o casal é possível? Aí vai depender do laudo médico. Tudo que compromete a fertilidade, né, Sim. desde que venha com uma doença associada, né, com um problema associado que causa essa infertilidade, é possível de buscar. Não que seja garantido que vai dar certo, né? Por exemplo, Então, baixa reserva, a gente nem divulgava. A gente fez um caso, a gente ganhou, agora a gente já fez 6 casos. Depois desse caso, a gente já fez outros e a gente ganhou. Então, ganhou é uma também frente que a os gente partes de peito. abriu. Legal. Baixa reserva. Então, quer dizer que essa questão da incompatibilidade genética também pode ser um caso. Abre a A gente vai porta, receber, abre a claro. porta, entendeu? Claro. Agora me veio uma dúvida também, porque existem casos de obesidade, e existem casos de obesidades que te geram uma infertilidade, né? Isso é um caso que vem discutindo muito, muito isso. Aí, por exemplo, tem muita gente que faz uma bariátrica antes para poder fazer o tratamento depois. Nesses casos, você acha que é possível? Eu acredito, aquilo vai depender É do aquilo, laudo, né? né? Não custa tentar, né? A gente já tem. É tipo isso, né? Eu acho, eu sempre acho isso.
Às vezes a Eu pessoa também. fala, não ganhar, vai continuar como tá agora. É. Qualquer processo, né? Tipo, se não tentar, a gente não vai saber. Claro que a gente não vai fazer uma aventura jurídica. Mas se tiver fundamento, sabe? Eu acho que é uma frente que a gente deve abrir, sim. Ô, Bela, você acha, você me dá o aval para eu falar sobre a baixa reserva ovariana? De verdade? Porque assim, nossa, eu tenho grupos para isso, né? Você sabe disso. Então, eu acho que isso a gente pode ajudar bastante muita gente, sabe? Pelo menos para buscar a possibilidade. Se você já tem um A sucesso gente com já isso, tem Rio e São Paulo, já tem julgados. gente, eu sabia que ia sair uma coisa boa dessa live. Eu tava assim, ai, vamos falar, né? A gente vai falar, mas olha isso, gente, olha É. isso. Baixa reserva ovariana, você poder ter reembolso do seguro. Cara, é demais, assim. Eu fico super feliz, sabe, Isabela, quando eu vejo de quando eu comecei lá atrás, né? O que tinha de possibilidade era quase nula, né? Quanto tempo? Acho que tem 3 anos, 4 anos no máximo, o seu caso, não lembro 2 exatamente anos. quando. 2 anos, até falei 4. E olha o que mudou, olha o que você já conseguiu incluir, né, sabendo, né, Verdade. e tendo os casos, que a gente só estava falando, fazendo festa por causa da endometriose, que é uma das principais causas da infertilidade. Mas olha quantas, né, só o saber de que uma baixa reserva ovariana, que teoricamente não é nem uma doença, né, porque é uma coisa que acontece do corpo, né, do tempo, essas coisas todas, e que também interfere em uma doença, né, ela vem para uma doença que é a infertilidade, Que né, é muito então, só do cruel, fato. né? Só quem passa que sabe. é, assim, hoje eu vejo tanta gente, né? Eu já tô há 4, 5 anos já falando disso, né? Ajudando pessoas. Eu falo, cara, meu caso foi difícil, mas foi tão pequeno perto de tantos que eu vejo, que eu falo, cara, como é cruel, né? Como pode ser tão cruel com a mulher, né? Com o casal. Hoje, eu recebi 2, 3 ligações de pacientes masculinos pedindo ajuda para a mulher. Olha que interessante isso, coisa que não é comum a gente receber. Não é. Eu no escritório isso está acontecendo também. Às vezes eu só falo com o homem. Olha só. Eu conheço, às vezes, a paciente, a autora, né, na audiência. Porque eles resolvem tudo, tratam Estão tudo. tomando a frente, É, buscando opção e buscando como ajudar e buscando para é, entender, porque realmente o sonho é do casal. Só que, gente, de verdade, não é comum, era difícil eu ver. Claro que é, eu já tinha visto, mas não é com a frequência que eu estou vendo hoje, é, né? é. E isso eu fico muito feliz mesmo, porque a gente mostra que algumas coisas estão mudando, Ah, né? eu acho que eu lembrei de mais um caso que está sendo muito comum hoje em dia também, que é para casos de cirurgia de mulheres, né, para diversos casos. A pessoa pede, ela vai operar com médico particular e ela pede aquela prévia de reembolso. E aí o plano Uhum, fala, eu vou te reembolsar X. Exemplo, eu vou te reembolsar R$ 20.000. tá. Aí, quando ela apresenta as notas fiscais, o plano vai e reembolsa 5.000. Ele fala que não foi aceito todos os 20, blá, blá, É, e a blá. gente também pode, quando ele, a prévia, você tem direito ao que ele falou na prévia, entendeu? Se você receber, tipo, para caso de cirurgia, receber um valor menor, também cabe. Então é isso, eu acho que o principal, muita gente vem falar comigo, quero fazer o processo. Acho que pra gente fechar você soube dessa informação, eu tenho direito à juização, a pedir o reembolso na justiça? A primeira coisa, pede o reembolso ao plano. Ele vai negar. Tá. É a primeira coisa, eu preciso da negativa, você precisa da negativa. Então, o primeiro passo é esse, aí depois a Fica gente em cima, gente, porque resolve. eles podem demorar muito tempo para analisar, para poder responder. Então, fica tipo, não E responde se uma dem- semana, é metade. Então, aí demorar muito também, a gente está tendo casos assim, não tem problema. Aí a pessoa vai mandar os e-mails, e aí manda, e aí a gente considera uma negativa indireta. Olha, gente, olha só quanta oportunidade tem que não dá para fugir, né? Eu acho super importante da gente estar trazendo isso dessa maneira. Aí, então, gente, resumindo, deixa eu te perguntar uma coisa, Isabela, antes de eu fazer o resuminho aí. Tá. Nos casos de reprodução humana, eu tive casos, por exemplo, de pacientes que elas não leem contrato, né? Elas assinam, Uhum. porque de verdade os contratos são. Não é para cego ver, não é isso, gente. Não é uma coisa escondida, não é isso, mas a paciente, ela não entende. Tá? Muitas coisas da maneira que está colocado lá, ela não entende. Então, ela tem que assinar uma série de coisas que isso depois pode voltar contra ela. Não é que vai voltar, pode voltar contra ela, tá? No sentido de quantidade, de uma série de coisas assim. E eu tive um caso de uma paciente que ela falou: Ah, Luli, mas, por exemplo, me falaram que eu ia fazer a FIV e ia me parcelar em não sei quantas vezes. E agora eles falaram que não, que tem que ser à vista. Tá bom. Mas cadê o contrato? Tantos embriões. Se não der certo, não der nenhum embrião da doadora, por exemplo, com doação, eles vão me garantir outra doadora. Está escrito no contrato? Então, são coisas. Eu queria que você desse, se você puder, uma dica sobre essa coisa de contrato. Se precisar ajuda, eu indico advogado para vocês conversarem, para direcionar. Porque é um momento que você vai entregar a sua vida. Por exemplo, você assinar um contrato com uma reprodução humana tem que ser
estar legalizado com a Anvisa, tem que ser do centro que é do laboratório de criopreservação, não é do ginecologista. Tem uma série de detalhes nisso, e isso pode ter uma dificuldade, um problema seríssimo de vocês poderem recorrer por qualquer coisa, né? Poderem até entrar em alguma defesa, ou casos, inclusive, de pacientes de ovo-doação que foi comprovado que ela tem uma endometriose. A endometriose, ela não acontece de ontem para hoje, né? Ela tem anos comprometendo e não foi diagnosticado por N razões. E esse é um dos casos que a Isabela consegue fazer um reembolso de seguro, claro, com tudo documentado, com tudo que elas vão direcionar para vocês, tá? Então, eu queria que você desse, se você puder, dar uma dica sobre contratos, sobre assinatura de contratos, é importante isso no caso de reprodução, só para as pessoas se ligarem nisso. Tá, foi ótimo. Eu queria super levantar uma bandeira aqui também, que eu ouvi no último congresso que eu participei de reprodução humana. Eu acho que é muito importante que a clínica ela forneça o contrato já no início. A pessoa decidiu, eu vou fazer. Ela tem que. Eu já fiz assim, eu adorei. Ela foi e me entregou o contrato e eu fiquei pensando, por quê? Quando você recebe o contrato, além dessas questões financeiras, tem coisas que são muito delicadas, que é, em caso de falecimento de um dos dois, qual vai ser o destino daquele óvulo ou daquele embrião? Isso vai ter várias consequências, inclusive patrimoniais de herança. Em caso de divórcio, por isso que eu até anotei aqui, cara, em caso de divórcio, eles disseram que 50% dos embriões congelados não serão usados porque os casais se divorciaram. Então, eles estão levantando uma Quanto por bandeira cento? que eu, Quanto por cento? 50%, 50%, gente. 50%. Então, eu e os médicos, que todos os médicos que eu falo, os feras aqui do Rio, que eu amo esses médicos, Pode, todos eles que não são todos eu não são vários. conheço todos, mas assim, doutor Isaac, Marcelo do Vale, Vale, doutora Maria do Carmo, Paulo Galo, foi o Cecília e tal. Cecília Hertal. Eles falaram, essa questão está muito relevante. Então, assim, quando eu comecei a congelar, os médicos congela embrião, congela embrião, congela embrião, que é melhor. Cara, agora congela óvulo. Porque Você amanhã sabe que vem o quando as pessoas me divórcio perguntam, e as você vai pessoas me ficar com. perguntam, o que eu vou congelar, embrião ou óvulo? Eu falo, depende. Te garante que você vai continuar com a mesma pessoa até você conseguir ou até você decidir. E eu não estou falando de separar, de divórcio, estou falando de um acidente. A gente teve uma pandemia que matou um monte de gente que ninguém imaginava. Quantas pessoas não podem. E assim, E aí você vai ter gente, que um detalhe pedir importante. autorização para a família dele, do que faleceu, para saber se você pode usar aquele embrião. Exatamente, que na maioria dos casos é negativa de cara, né? Mas existe um agravante, assim, que a clínica, por exemplo, que tem esses ovos, esses embriões, elas não podem fazer absolutamente nada com esse material, nem usar para, nem descartar, nem usar para a ciência, nem para doar para outra pessoa, se não tiver a assinatura dessas É, duas pessoas. Então, assim, o contrato, gente, ele é é, super importante para você tomar qualquer decisão nesse caso. Então, quando a gente fala de congelamento de óvulos ou de embrião, de cara hoje eu falo, gente, congela o óvulo, é, né? Porque o óvulo é teu, é, o embrião não é teu. é. Entendeu? É difícil de falar assim, A gente tem que entendeu? Mas falar é essa mais para as pessoas verdade. entenderem, É, né? Eu falo assim para as pessoas entenderem que, tipo, o óvulo é teu. Ninguém vai tocar a mão porque é da mulher, é teu, né? É tipo o seu CPF, é o seu é, óvulo, é. né? O embrião não é. O E a embrião partir não é. do momento que Então, quer fazer a transferência, faz o embrião. exato, Conseguiu 10 óvulos, entendeu? Faz exato, de conformidade. exato. E assim, ó, gente, a quantidade, se vai ser bom ou não, aquela coisa toda que a gente está falando, vai ser igual, não vai mudar. Se for com a mesma pessoa, não vai mudar se você fizer quando você congelar os óvulos ou quando você É, decidir fazer o sêmen, porque vai ser a mesma coisa, não vai mudar muito. Então, assim, eu acho que se você quer, porque a gente tem visto vários casos, e esse número que a Isabela me trouxe é super importante, gente, porque as pessoas não percebem. E outro dia eu falei isso, até fui meio que julgada, de tanta relação que acaba por causa de tratamento de reprodução. Entendeu? E acaba é, mesmo, gente, acaba de verdade. E é pena, isso significa que as pessoas não estão na mesma página, né? O sonho é de um é, só. Então, é, se ele é de um só, quem que determina, na minha opinião, é a mulher que é o óvulo, né? é. Porque o óvulo é teu, é tua genética, A aquela coisa toda que a gente vem falando. idade, A o homem não idade, tem isso. exato. Então, eu sou super a favor, e eu acho que é um ponto super importante que a gente tocou, Isabela, porque existem esses casos, sim, e isso implica na assinatura do contrato, sim. Inclusive, eu peço para as pessoas, ó, se você precisa de ajuda, me fala, eu te direciono ao advogado. Então, assim, se alguém tiver dúvida, eu vou falar para falar com você, só para analisar contrato. Sabe? E eu Tipo, também, não, assim, quando eu falo a minha opção, também muita gente é uma crítica. Mas, por exemplo, eu também falo aqui abertamente. Eu optei, os embriões que eu não vou usar, eles vão para doação.
Uhum. Os óvulos também, entendeu? Tipo, eu confesso que a primeira vez eu não tinha ainda. É uma questão muito Essa difícil que você vai falar. informação. O que que eu faço? É a primeira vez eu falei, é para estudo. Descarte, estudo ou doação? Aí eu coloquei estudo. Uhum. Mas depois, na segunda vez, eu falei, não, doação. E aí são muitas questões que você tem que pensar naquele momento muito delicado E não e é fácil a gente tomar não a é decisão de fácil. doar os óvulos ou os embriões. Eu tô falando isso porque, ó, eu já escrevi o segundo livro, ó. Eu liberei, Bela. Eu Depois eu vou te mandar. quero, que eu já Eu tenho o vou te primeiro. mandar. Mas porque eu fui doadora de embriões, então eu tenho uma carta que eu até coloquei de receptora de óvulos a doadora de embriões. E não foi fácil o processo de fazer essa doação, porque eu tinha um sentimento, aquela coisa assim. Então, para você entender o que vai ser feito com esse material que você está doando, você tem que estar muito tranquila disso que você está fazendo. E você não tem essa tranquilidade quando você pega um contrato de 50, 20 páginas, para você assinar uma série de coisas, você e seu marido. As pessoas falam, assina aqui. É. Ninguém, as pessoas que são leigas, não Às têm esse vezes, conhecimento. na hora que a pessoa vai, antes de entrar para o procedimento, ela tá Aham. lá internada, né, naquele day hospital, assina aqui. O que que você E vai querer? Tipo, não é E possível, eu você sou não muito a favor consegue. do que você falou. Eu sou muito a favor do que você falou. Na consulta mesmo, as pessoas deveriam ter uma cópia do contrato. Não precisa ser o contrato oficial, mas uma cópia daquele contrato para ela começar a ler e se inteirar daquela nomenclatura, daquelas coisas assim. Eu sou super a favor, de verdade, porque o momento que chega isso, de tipo, o que você vai fazer com isso? Você fala, como assim, casa de morte? Como assim, casa de separação? Tô falando É, em filho, você tá falando. E como que eu vou decidir isso, né? Já pega a gente psicologicamente abalada por uma situação e a gente fica em outra porque fala, putz, e agora? Né? E mesmo assim, gente, eu já peguei casos de verdade, tá, Isabela? É triste que eu vou falar, mas de separação depois que uma criança de óvulo, através de óvulos doados foi gerada, e o marido entrar com uma solicitação de não pensão, porque o filho não é deles, dela biologicamente. Eu já vi, já tive pacientes, acho que 2 ou 3, me relatando isso, tá? É triste, né? Mas acontece, tá? Então, assim, os relatos que a gente escuta de fiz todo o tratamento sozinha. E de médico a gente escuta também, né? Ela estava aqui, mas o cara estava no telefone, o cara estava no celular, o cara estava olhando na janela, ou o cara nem Nem veio, vê. Então, né? Então aí é a um choro maioria não familiar. vai. Exato. Então, assim, e uma outra questão que eu acho que também é importante, que tem a ver com o negócio de contrato, eu acho sobre a informação na parte de você fazer a doação para a ciência, né? Porque você pode, no Sim. caso no Brasil, você pode fazer em 3 casos, né? A doação. Ou você doar anonimamente, tem que ser anônimo, ou você doa para um teste, né, para a ciência, para pesquisas, que eu também acho Uhum. válido, tá? Para as pessoas que não querem fazer isso, pelo menos vai ajudar a alimentar alguma coisa. Eu sou contra o descarte, né? Mas tem casos que não dá para fazer diferente se não é um embrião saudável. Para saber se é embrião saudável, você tem que fazer biópsia. Então, assim, que também precisa do contrato. Então, assim, o contrato é um ponto muitíssimo importante que as pessoas não dão tanta importância. E um outro ponto que aí vem da parte médica, e eu tenho visto muito caso assim, Bela, que talvez você possa me dizer melhor, no meu ponto de vista, já aconteceram muitos casos. Recentemente aconteceu um caso de um médico nigeriano que sumiu com os embriões, né? Essa coisa que apareceu no Fantástico. E depois teve um falatório gigante em todo lugar das pessoas falando a paciente que é culpada porque ela tem que verificar se o médico ele está licenciado, se ele está na Anvisa, se ele está nisso, se ele está naquilo, se ele está na Fibrasgo. Cara, você já foi A paciente, né, de mulher é endometriose, sempre tudo bem. culpada. Mas você não tem como saber isso, até porque você vai na Anvisa, se eu for hoje, agora, neste minuto na Anvisa, eu mostro para você que a clínica desse cara tá lá. A paciente que não sabe, ela vai ver um nome lá qualquer e para ela tá valendo porque tá lá. E ele tá lá porque ele já fez parte, não que ele tá atualizado. Entende? Então, o que eu coloco assim para as pessoas e para a parte médica, que talvez você concorde comigo, no Instagram, no site desse médico, porque todo mundo agora tá marketing médico, né? E aí fazem de tudo, né? Só que assim, no Instagram dele não tem lá o CRM dele, o registro de atualização dele, né? De especialização. Então, para mim, todos os médicos deveriam ter ali, porque ali já é um acesso hoje para os pacientes. No site É, deles deveria ter essa informação, né? é, Porque hoje você vai ver em vários, não tem. Tá é. lá um texto, tá alguma coisa tal, mas não coloca lá. Aí você vê, fala, porque esse daqui tem bastante seguidor, ou porque esse daqui tem não sei o que, porque alguém indicou. Mas ali não tá o registro do CRM dele, nem o RQE. Então, ali é uma porta de entrada que poderia sim, ser uma ferramenta funcional e de cara a paciente já sabia, né? Já sabe que ele é um especialista, já sabe que ele tem isso. Porque hoje o que acontece, e talvez você também saiba disso, são muitas pacientes que acabam sendo atendidas por problema de infertilidade, por ginecologistas que nem acreditam na FIV. Ginecologistas que têm vendido cursos falando que vai te ensinar a engravidar porque ele deve estar ganhando mais com curso do que atendendo paciente.
porque FIV não é de Deus. Gente, tô falando isso porque eu já vi vários casos, e vários alertas eu já fiz, já até tomei na cabeça por causa disso. Mas, enfim, é verdade, não é mentira. Então, esse negócio Sabe o que do acontece? marketing médico, O tempo passa, né? Então, muitas vezes a mulher fica ali. Eu já vi vários casos. Tentativa natural. E aí, quando ela... 44 anos, 48 anos. não, e o tempo passa, ou mesmo as pessoas que estão com baixa reserva, tem pessoas com baixa reserva, de verdade, que ela tá tentando, assim, 4, 5 vezes, ela, o que que você acha? Eu falo, de verdade? É o que você quer ouvir ou o que eu tenho para falar, né? E tem outros casos também, que são casos de pacientes que têm uma reserva muito boa, e, tipo, já tentou 5, 6, 7 vezes com óvulos próprios e não deu certo com, tipo, 38, 40 anos. Mas ela tem muitos óvulos. Isso não diz nada. O que diz é a É, qualidade daquele é, material. é. E isso está comprovadíssimo que a qualidade é E, ruim. gente, muita gente já poderia ter um filho nos braços, assim, se tivesse optado por doação. Eu tenho uma amiga Exato. super nova que, nossa, ela entendeu muito rápido, muito É que hoje rápido. tem O mais, a filho dela informação já está tem uns 4 andando. anos. Fez ovo doação? Não. Fez. Olha Ela só. fez. É, E hoje a aí, informação às vezes tá a pessoa caminhando, fica né? ali, ó. Aí, outro dia eu tava no salão, porque tem um médico agora muito bom aqui na Barra, mas é só tratamento natural. Aí eu, não, gente, não é desmerecer, não é isso, mas assim, a pessoa tem que ficar muito atenta, porque Porque o tempo a mulher, ela passa. tem, o tempo passa. Uhum, tempo é A gente óvulo, já tá no infelizmente, gente. Natal agora. Gente, infelizmente, olha, eu sou a pessoa que, de verdade, não queria estar falando isso para vocês. Mas eu falei que eu não queria ter filhos, e quando pensei em ter com 41 anos e 8 meses, tinha uma reserva de 0,03 e ainda sim tentei com meus óvulos e não tive 2 folículos. Então, assim, eu sei do que eu tô falando e foram quase 4 anos de tentativas, 2 doadoras, aborto, falha de implantação. Cara, foi difícil pra caceta, né? E hoje eu trago essa informação para vocês, porque eu não quero que as pessoas passem pela desinformação que eu passei, né? Então, assim, é a decisão óbvia de cada uma, né? Eu nunca vou tirar Claro. isso, né? Mas eu acho que ter o benefício da informação que eu não tive é fundamental. Então, Bela, super, super obrigada, assim, por todas essas dicas que você colocou, que realmente foi importante. E vou indicar para as pessoas te procurarem, né? Se tiver dúvida, qualquer coisa assim, aí vocês respondem, não sei se vocês filtram, mas enfim. Mas pelo menos A deu gente para dar uma responde todo ideia. mundo. Deu para dar uma ideia e eu posso filtrar isso para Sim. vocês, né? Então, Ó, muito então obrigada, tá? Sempre muito bom estar com você, mesmo que seja à distância. Você nos Estados Unidos, eu aqui no Rio, mas muito eu obrigada pelo também adoro. convite Não, e que a sempre, gente possa se encontrar mais sempre. vezes de forma Não, presencial. o encontro que era para ser, assim. Depois ela ainda foi para o congresso e Cheguei ainda em casa, assinei o comprei o livro dela. ingresso rapidinho, tava lá no dia E, seguinte. e, e autografei o livro para ela, gente. Foi você e mais alguém, né? Foi minha mãe, eu e É, minha mãe. sua mãe, exatamente, sua mãe. Tá vendo, gente? Olha que encontro legal. E olha que pessoa especial para vocês, gente. Tem que colocar na agenda. Eu vou marcar e vou te avisar. Mas o mais importante da live, para mim, fora todos os toques que ela deu, foi o sobre o contrato, foi muito importante. Sobre a possibilidade de baixa reserva, também está incluso dentro do assunto de seguro. E qualquer dúvida que vocês tenham sobre seguro, saúde, se vale, se não vale, eu acho que vale a pena entrar em contato com o escritório dela, porque eles vão te direcionar e vão falar se é possível ou não, se está certo ou não, e aí vocês tomam a decisão. Mas Tá, pelo menos o caminho está aí, tá bom? Qualquer coisa que bom, você precisar de mim que eu puder te ajudar também, tá com bom? certeza. Um Muito beijo. obrigada. Tchau. Obrigada, gente. Tchau. Tchau.